3 jogos que você não deve deixar o seu filho jogar. Os 2 primeiros jogos são jogos que trazem um mau comportamento para a criança, ensinam, né, uma má conduta, um mau comportamento para a criança, e o último tem até possessão demoníaca. Então, olá, estamos aqui hoje no canal Haja Luz, é a nossa oração que haja luz, em nome de Jesus, na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Então, hoje nós vamos falar de 3 jogos que você não deve deixar o seu filho jogar, seja ele criança ou pré-adolescente ou até adolescente. Os 2 primeiros jogos são jogos que trazem um mau comportamento para a criança, ensinam, né, uma má conduta, um mau comportamento para a criança, e o último tem até possessão demoníaca. Então, eu vou passar para vocês quais são os nomes dos jogos e explicar cada um para vocês, ok? Antes de mais nada, dá o seu like aqui no vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer, porque tem tanta bobeira sendo falada por aí, né? E sendo muito visualizada, vamos ajudar coisas melhores a serem divulgadas. Então, vamos falar do primeiro jogo. Schoolboy Runaway, né? School de escola, garoto da escola, runaway, correndo por aí, é como fosse isso, né? A tradução. Não sei exato, se você sabe, coloque aí para mim nos comentários. Mas é um jogo escrito em inglês, Schoolboy Runaway. Qual é o objetivo desse jogo? Escapar da casa dos pais agindo com furtividade após ser colocado de castigo. O jogo precisa explorar o ambiente, resolver quebra-cabeças, encontrar itens escondidos e evitar ser visto pelos pais para conseguir sair com os amigos. O vídeo começa com um adolescente, na verdade, né, com problemas ali na escola. A mãe pega a agenda, vê que ele tem uma anotação e também que ele tem que ele tirou nota ruim na escola. Aí a mãe põe ele de castigo, ele não pode brincar com o coleguinha que tá chamando ele lá fora e ele vai ficar de castigo no quarto, estudando. É a regra da mãe. Qual é o objetivo do jogo? Escapar da casa. Então presta atenção em mim. Este jogo, além de ensinar uma má conduta, porque o outro vai ensinar uma má conduta, mas não é necessário você ter ela. Aqui, para você passar de fase, para você finalizar o jogo, para você ganhar o jogo, você precisa ter a má conduta de fugir do castigo dos pais, de não obedecer a regra do pai e da mãe colocada ali, né, para você. Então ele vai fugir de estudar, ele fala que de jeito nenhum ele vai fazer tarefa de casa, de jeito nenhum ele vai estudar. E aí o jogo inteiro é você tentando esconder do pai e da mãe, fugindo da casa ali, tentando achar itens que ajudem você a abrir o portão lá fora. Existem 8 formas de você escapar da casa, né? E para piorar mais ainda, né, tem uma parte que você precisa até drogar o pai. O pai toma remédio para dormir, né? E aí tem um jeito de você colocar o remédio no chá do pai, que o pai toma, dorme e você entra no quarto e pega os itens. Então é um absurdo. Na verdade, este jogo é um absurdo, ele tinha que ser proibido. Lá está dizendo que ele é acima de 17 anos, mas as crianças que eu conheço estão abaixo dessa idade, todas já jogaram este jogo ou no mínimo conhecem ele, certo? Então, e eu também duvido muito que um adolescente de 17 anos vai estar interessado neste tipo de joguinho. Tão simples de escapar de uma casa do pai e da mãe, certo? Então, na verdade, é um jogo colocado lá com uma censura de 17 anos, porém também não é proibido, qualquer criança baixa o jogo, mesmo ele sendo acima de 17 anos. Então, é muito complicado isso, e é um jogo que eu acho que seu filho não deve jogar. O próximo jogo chama I Am a Cat, tem uma versão que chama I Am a Monkey, vou explicar a diferença dos dois, mas o I Am a Cat é um jogo que você é um gato que vive na casa de uma senhora, né? E aí você tem que pegar itens e fazer algumas situações. Vou explicar por que ele não deve ser jogado, a não ser que você confie no seu filho ou que você eduque o seu filho para jogá-lo. Vou explicar. Olha aí. O objetivo principal da I Am a Cat é causar o máximo de destruição e travessuras, porque você é um gato. Quem diz que o gato causa destruição e travessura? Já tá errado, né? Mas, vamos lá, tem gato que faz travessura. Destruição já é uma coisa mais exagerada. Como gato em realidade virtual, você deve quebrar objetos, derrubar itens e assustar moradores para completar missões e explorar áreas secretas de um ambiente. Em sandbox, né? Então presta atenção. Neste jogo, o objetivo é pegar itens, é sair fora da casa também, né? Tem que ir para outra parte, tem a parte da garagem, depois tem a parte da rua. Enfim, você vai evoluindo das situações. A princípio, o jogo não tem nada de errado, mas as crianças têm jogado para bater na velhinha. Né? Elas batem na velhinha e a graça é bater na velhinha. Então, na maioria das vezes, as crianças não jogam sem bater na velhinha. E aí, a velhinha, se ela pega você, né, ela levanta lá da apanhada dela, ela mata o gato. Então, olha que situação horrível. Ensina a criança a bater no gato e depois uma senhora matar um gato. É isso que ensina nesse jogo. Então, se a criança não bate no gato, né,
a velhinha não revida e não tem essa situação. Então, se você quiser deixar o seu filho jogar, você precisa ensiná-lo que ele não deve bater na velhinha. E aí não tem nenhum problema jogar esse jogo, certo? Mas eu coloquei ele na lista porque a maioria das crianças jogam dessa forma. E a versão dele de macaco, que chama Amy a Monkey, é um macaquinho que tá no zoológico, preso, e ele faz graça ali com os visitantes do zoológico. Tudo bem, cara. Macaco é brincalhão mesmo, né? Mas tem uma pequena insinuação ali de questão de gênero, um cara com óculos rosa, um homem de óculos rosa, então um pouquinho introduzindo uma questão de gênero da comunidade LGBT, mas bem sutil. O problema maior não tá aí, o problema maior tá que os guardas ali do zoológico maltratam esse macaquinho. E você é o macaco, o irmão do macaquinho que tá preso lá, e você tem que salvar o macaquinho. Só que aí quando a criança vê o macaquinho, o irmão dela, sendo maltratado, o que ela faz? Ela revida. Então o jogo ensina a revidar. O macaquinho tem até arma, ele pode atirar e matar, né? E os cuidadores do zoológico batem no animal. Então, assim, é um jogo, na verdade, horrível, na minha opinião. Um conteúdo inadequado para criança. O outro jogo é um jogo de possessão demoníaca, que eu vou falar para vocês, né? Chama The Baby in Yellow. É uma história, vou colocar aí para vocês. O principal objetivo do Baby in Yellow é sobreviver a várias noites cuidando de um bebê sinistro e demoníaco. O bebê é demoníaco. Realizando tarefas domésticas, alimentar, trocar fraldas, colocar para dormir. Enquanto o bebê exibe comportamentos paranormais e assustadores. Ao longo de 11 capítulos, o foco muda para desvendar segredos e tentar escapar. Então, gente, o jogo começa, minha filha jogou esse jogo sem saber que era de terror. E porque ela gosta de cuidar de bebezinho dessas partes, né? Então você tem que dar alimento pro bebê. Só que de repente o bebê começa a fazer coisas sinistras. Ele desaparece, ele tava num canto, ele volta, ele vai pro outro. Daqui a pouco ele tem poder paranormal, meio sobrenatural. Ele empurra as fraldas. Ela falou que era tipo Jedi, né? Empurra as fraldas. Então ela começou a perceber que tava uma coisa errada. E aí de repente o bebê fica possesso, demoníaco mesmo, possuído. Aí ela parou de jogar e ela não queria nem jogar nem pra mim mostrar o jogo agora, pra mim poder fazer o vídeo. Coincidência ou não, eu tive um sonho, tem 2 noites atrás, já programando fazer o vídeo, né, que no meu sonho tinha uma coisa pequenininha no chão e eu ia repreender, eu não lembro o que era essa coisa pequena, parecia que era um animal, um inseto, um lagarto, alguma coisa assim. Eu acho que não era um bebê, no sonho. Mas eu ia orar e repreender o inseto, aquilo que estava lá, pequenininho, era escuro, assim, meio amanhecendo de madrugadinha. E aí ele tinha poder sobrenatural e ele me empurrava na parede. Ele me jogava na parede e eu ficava lá no ar, sem conseguir me mexer. E aí eu continuava repreendendo ele na voz, mas sem conseguir me mexer na parede. Até que eu repreendia, e quando eu virava pro lado, o meu esposo estava começando a tirar um monte de cabelo da boca. Coisa mais horrível, horrível. E aí quando eu fui falar com minha filha desse sonho, ela falou que neste jogo, o bebezinho tem poder sobrenatural, de jogar as coisas pra lá. Então assim, eu acho que tem a ver com o jogo. Se você assistiu esse vídeo, peço até que ore e cubra minha família, por favor. Nós temos tido muita investida realmente maligna por causa dos vídeos. Enfim, são 3 jogos, na minha opinião, que se o seu filho não jogar, não perde nada. O I Am a Cat, né? Se ele não bater na velhinha, tá tudo bem, mas os demais não tem nenhum propósito para uma criança cristã jogar esse tipo de jogo. Nenhuma criança, na verdade, muito menos cristã. Né? A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. E você tem que entender hoje que companhias hoje não são só pessoas físicas, né? São coisas virtuais, jogos, tudo isso está acompanhando e são companhias do seu filho. Então toma cuidado, vigia, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador, não sei se você é um avô, avó, tia, né? Então, olhe o celular do seu filho, do seu neto, do que ele está jogando. A maioria desses jogos está escrito mais de 9 anos. O único que está acima de 17 é o primeiro que eu falei, ok? É essa a mensagem do vídeo. Um abraço. Até o próximo.